Olha só, os esportes ou os esportes eletrônicos ganharam uma dimensão hoje que eu acho que ultrapassa a barreira do que é business. Na verdade, há hoje games para as empresas, games educacionais e games como competição também, ao ponto de nós já termos no próximo ano, em 2025, a primeira Olimpíada voltada para jogos eletrônicos, né, de esportes, de esporte eletrônico na Arábia Saudita. E que já nasce a gente dizendo a que veio, porque na Arábia Saudita vão acontecer 12 edições seguidas de esportes e esportes eletrônicos, que era essa primeira Olimpíada, que, claro, será e já foi antecedidas por outros eventos globais importantes. Então, até 2037, a Arábia Saudita vai mandar nessa parada dentro do que a gente entende que vai ser a Olimpíada, e a gente sabe que quer dizer muito uma Olimpíada sobre essa área. A gente nunca esteve, na verdade, tão conectado no mundo dos games. A dinâmica como eles aconteceram deixou de ser algo simples para virar algo que é muito potente, um dos mercados que mais cresce no mundo e que é mais estratégico do ponto de vista do business e do ponto de vista de alcance também. Então, nunca se viu a área de games e de esportes como é vista hoje. Graças a profissionais, graças à indústria, graças a pessoas que se dedicam a isso, como o nosso convidado de hoje. Eu acho que cada estado do Brasil ou cada lugar do mundo devem ter pessoas como que a gente vai apresentar aqui hoje, que fomentaram ou descobriram ou começaram nessa jornada lá atrás. Então, é como a gente vai explicar aqui hoje o que está acontecendo a partir do ponto de vista de um expert em esportes eletrônicos, que é o Júnior Moraes, que está aqui com a gente e que é conhecido no mundo game, aqui no nosso estado Piauí, como Profeta Tech. Né? E esse nome já quer dizer muito, né? Quantas profecias você escreveu ou divulgou a partir desse nome para você ganhar o nome de Profeta Tech? Júnior, bem-vindo. Olá, Maia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Sonhei muito em estar aqui. Eu profetizei um dia estar aqui, né? Mas foi bem lá atrás, né? Desde 2004 que eu sempre tive essa visão da área dos games, né? Sim. Que até então era game, não tinha essa nomenclatura de esportes eletrônicos. Não. Mas ali, 2004, já dá para ver um pouquinho minha idade, né? Sim. 34 anos já é o tiozão dos games, mas desde muito cedo eu sempre gostei, desde a fundação das primeiras lan houses aqui no Piauí. E deixo claro, né, que quando eu vi o programa, vi os entrevistados, sempre quis estar aqui sentado com você, né? Era uma vontade muito forte que eu tinha de estar aqui. E de falar sobre um assunto tão relevante, né? Com certeza. Eu sempre via pessoas que conversam com essa temática, então eu disse, rapaz, um dia vou estar lá também. Os games, na verdade, a gente ainda está, Júnior, eu acredito, numa fase de letramento, assim. Para quem está inserido dentro dos games, corporativamente, educacionalmente, ou nos esportes, que a gente sabe que é gigante hoje, essa cena toda é gigante, isso não é novidade mais. Mas para o público, de modo geral, a gente tem que continuar traduzindo e interpretando o que significa os esportes hoje, os esportes eletrônicos, os games hoje. Por isso que é importante. Você começou em 2004, na época ainda de Lan House, jogando, você falou para mim que foi CS e Tibia, né? Isso. Era os jogos... Você virou uma referência. Era os jogos... Aqui, né? A gente está falando de referência em Teresina. Em Teresina, porque até então, na época, não tinha esse crescimento de rede social. A rede social que tinha era o Flogão, era o crescimento do Orkut, as comunidades, e também peguei um pouquinho o início do YouTube. Então, a gente tinha essa vontade, esse desejo, mas o que era a forma de viralizar era quando uma pessoa saía de uma lan house e ia para outra. Sim. Aí falava lá, o Júnior está jogando com a gente e tudo. Então, quando a gente chegava, tinha esse reconhecimento. E aqui de Teresina, fui me tornando uma referência nisso, me tornei top 1 de um servidor de Tibia. Então, acabou vindo esse reconhecimento, só que até então não tinha uma jornada profissional nisso. Era só a brincadeira. Foi falta de incentivo no mundo game, foi né? falta de incentivo. Então você parou. Isso, aí eu parei completamente, mas não deixei de consumir. Você parou mais ou menos em 2010, né? Casei em 2010, né? Já estava ali com o filho. Mas não foi porque você casou, não. Rapaz, não foi culpa dela. Outro. Não foi culpa dela. O game era outro, mas tive que correr atrás do mundo profissional.
Então... E quando você fala do profissional, é porque em 2010, embora isso já fosse uma cena potente no mundo, não tinha um nível de profissionalização de chegar a todos os lugares, todos os estados e todas as cidades. Em 2018, a cena já era outra, porque aí o mundo conheceu o Free Fire. Aí a gente teve um crescimento muito grande, ano após ano, né? Aí, como foi que começou esse crescimento dos esportes eletrônicos? Foi quando tinha vou citar duas lan houses tradicionais aqui de Teresina, né? Ali na Zona Sul, a lan house que eu jogava era a WL Lan House. Antiga, não existe, não estou fazendo público, ela não existe. E tinha outra lan house ali do bairro da Vermelha, né? Que... Sim. Não vou falar o nome porque era meu adversário. Mas brincando, engraçado, viu? Você fala de um e não fala de outro. Como era o nome da primeira? Era Shogun. A Shogun é a lan house mais tradicional aqui de Teresina na época. Então a gente tinha... Você era dono de uma? Não, eu jogava em uma. Era teu adversário no jogo. Eram os adversários do jogo, né? Então quando a gente brincava muito, né? No CS, no Tibia. E o que ia acontecer quando acontecia essas rixas de lan house, um para lan house do outro e tal. Então começou aquelas apostas saudáveis, sabe? Que a gente brinca que nem no futebol, aquela valendo a Coca-Cola. Mas era de Free Fire já? Não, isso bem antigo. Eu tô falando lá de 2008 para lá. Já está em 2018, né? Eu já dei um salto no Free Fire, que foi o que aconteceu? Eu sou corintiano, então comecei a acompanhar o time do Corinthians na criação do time de esportes eletrônicos de Free Fire. Sim. E logo em seguida o Corinthians foi campeão nacional e logo em seguida foi campeão mundial. E nisso eu já jogava e já tinha visto a articulação de outros times. O Flamengo já estava no esportes eletrônico e tinha muitos times daqui do Nordeste que estavam começando a investir, tipo Ceará, Bahia, Vitória, Esporte Recife, né? Então tinha muitos times. Então quando eu comecei a ver que esse negócio tinha virado, não era como estava lá atrás... tinha muito... Era a época do LoL, do CS no Brasil. Isso, então os times começaram ali em volta de 2012, 2014 a investir. Só que era um mercado muito limitado, porque se você quer jogar um LoL, você quer jogar um CS, você tem que investir no computador e seus amigos também têm que investir naquilo. Sim. Já o Free Fire, que foi o que aconteceu? Qualquer pessoa que tivesse tempo livre, um celular na mão, podia jogar Free Fire e se profissionalizar em cima disso. Então, o boom do Free Fire foi por conta da facilidade, o acesso que qualquer pessoa tinha. Qual foi a sua primeira competição no Free Fire? A minha primeira competição no Free Fire, profissionalmente, foi em 2020, foi no primeiro campeonato que o DJ Alok fez, né? Então, o Alok, ele se tornou embaixador em 2020, então eu tinha um time. A minha maior emoção foi no dia que a gente chegou, eu estava em casa. O XGO Era isso, o XGO foi o time local que a gente fez aqui. E esse time ele teve uma expansão muito rápida. São muitos membros. Foi, a gente chegou a ter 800 membros, sem contar com torcida. E aí vinha mensagem para o meu Instagram pessoal, Instagram da minha filha, Instagram da minha esposa, meus filhos, pessoas que queriam ser membros do time. Então, aí até que um dia eu estava deitado em casa, aí uma pessoa da assessoria do Alok, né, ligou e disse, Alok quer fazer uma live contigo agora, quer conhecer teu time, tinha um jogador que era do meu time. O cara fez live com o Alok, por causa de... Aí chegou, aí disse assim, e foi bem quando o Alok, ele estava isolado, que a família estava com Covid, aí ele foi... É incrível, assim, para você ter noção de como é potente. A gente olha para o Alok e a gente vê música eletrônica. E ele é o cara, né? Ele é o cara do Brasil. Claro que nós temos grandes nomes, mas o Alok nos projetou na música eletrônica e trouxe um profissionalismo. Os shows do Alok são shows, gente, é muito profissional. Ele trouxe para a música eletrônica uma coisa gigante. Quando a gente olha para o Alok, a gente não percebe, ou pouca gente sabe, o que orbita em torno da cena eletrônica e do Alok. Como os esportes, os esportes eletrônicos. Sim, justamente. Não, e ele trouxe uma vida, assim, incrível. Tanto é que o primeiro campeonato do Alok teve 90 mil inscritos para jogar. Foi na pandemia? Foi na pandemia, foi em 2020. Então, na hora que eu entrei lá na chamada com ele para fazer a gravação, aí eu ouvi a voz dele, aí eu botei no mudo assim, eu não acredito. Tava lá em casa. Mutou e gritou, né?
aí eu escutei minha voz lá. Engraçado que vocês são localizados, né? Para saber quem está arrasando, aí liga, a gente quer conexão. É muito rápido, é diferente, é muito rápido a conexão, né? E você fez parte disso, desse momento, né? Então eu tive esse acesso ao crescimento, logo em seguida passei a coordenar as categorias de base do time do Corinthians. E aí, depois disso, foi uma ascensão. Santos também, isso, não? aí logo depois, assim, que eu estava na base do Corinthians, aí logo depois da base do Corinthians, fui convidado para assumir o time principal do Santos. E a Liga Brasileira de Free Fire? Porque foi assim que ela surgiu, né? Isso, foi a partir... Quando eu estava na base do Corinthians, foi na segunda edição da Liga Brasileira de Free Fire. Aí quando eu fui para o Santos, foi na terceira edição. Sim. E aí foi quando começou, assim... realmente a carreira profissional. Aí foi a principal competição de esportes eletrônicos no Brasil, cheguei, né, naquele momento. Naquele momento, a final deu, se eu não me engano, Maia, deu 3 milhões de acessos simultâneos. A final da Liga Brasileira de Free Fire. E você então, lá, assim, e a gente lá, então eu chegava, time de futebol, a mesma pressão. Eu chegava lá. E aí, quando eu entrava no meu Instagram, que a gente ia mal, aí o cara, por que tu não colocou jogador tal? Por que tu fez isso? Por que tu usou essa estratégia? Quando ia bom, era, meu coach, meu técnico, referência, o profeta está com a gente. Por isso que nasceu o nome O Profeta, por isso, Profeta Técnico. Então, assim, o Profeta ele já existia desde 2018, lá na época que a gente... E se consagrou durante a Liga Brasileira de Free Fire. E se consagrou durante a Liga Brasileira de Free Fire, e foi algo, assim, surreal na minha vida. Estava em São Paulo, então a gente andando em shopping, o pessoal reconhecendo, e teve um período que até quando a gente começou a ir mal, tem, né? Tem aquela... Teve muitas temporadas de sucesso. Tem o sucesso e tem a baixa, não vou dizer... Sim, de todo mundo. Tem um sucesso e tem um aprendizado, né? Então, vamos romantizar. Então, justamente. Então, assim, aí chegava que eu andava assim no shopping, né? A gente andava, porque era muito fácil a gente encontrar com torcedores, né? Sim. Então foi aquela coisa de estrela de futebol, digamos mesmo? assim. Aí você mudou para São Paulo, Isso, né? Mudei para São Paulo, cheguei assim, amor, é o seguinte, vamos. E aí ela foi para dentro, e ela foi para dentro da casa comigo. Ela foi para trabalhar dentro do time também comigo. Ela trabalhava na parte de fotografia. Depois ela foi cuidar, porque tem a Game House, que é onde os jogadores ficam confinados lá, né? Sim. Então, agora tem muita gente, teve gente que foi para uma Game House que a primeira vez que jogou em um Wi-Fi foi dentro da Game House, para você ter ideia. Foi uma base de lançamento, né? Foi uma base assim. Então a gente tinha que garimpar, tinha gente de Manaus, do Amapá, tinha pessoas da Bahia, assim, do sertão da Bahia que... Tudo para a Liga Brasileira de Free Fire. Tudo para a Liga Brasileira de Free Fire. Então, assim, quando eu tinha que convencer uma mãe, imagina, você é uma mãe que tem que me enviar um filho de 16 anos, o filho tá lá trancado dentro do quarto e do nada recebe uma ligação de uma pessoa do Santos, digamos, fazer uma referência, olha, tô querendo trazer seu filho para São Paulo, para ele ser uma estrela de Free Fire, para jogar, ele é muito bom. Nesse momento você era Santos ou você era Liga Brasileira de Free Fire? Nesse momento eu era Santos, porque a Liga Brasileira de Free Fire é que nem vamos comparar ao futebol, né? Então a Liga Brasileira, isso, é o Campeonato Brasileiro. É o Campeonato Brasileiro. E a Liga Brasileira é o Santos era um time, isso, Sim. O Santos era o time que eu representava. Você teve muitas temporadas de sucesso. Foi, né? Porque assim, em um ano são 3 temporadas, né? Então um ano são 3 temporadas. Então passei 2 anos e meio em São Paulo, então vivi 5 temporadas lá. De sucesso. E dessas 5 temporadas a gente teve uma, que foi considerado, né, que tem uma parte na competição que se chama o acesso. É onde define os times da Série B que vão para a Série A. É da LBFF. LBFF, isso. É tipo uma série de eventos, né? Isso. De eventos exclusivos. Quem organiza as ligas dos times, vamos lá, os campeonatos são os desenvolvedores. No caso do Free Fire é a Garena. No caso do LoL, do Valorant, é a Riot. Então, assim, a Garena desenvolve a Liga Brasileira de Free Fire, onde antigamente era assim... vamos abrir inscrição, 120 mil times se inscrevem, aí na Série C, os 12 melhores vão, de 120 mil times, os 12 melhores vão para a Série B,
e da Série B, os 4 melhores vão para a Série A. Agora, são grandes empresas também que associam suas marcas a isso. Já nesse tempo já era assim, Sim, sim. Então, hoje... Tinha tipo Coca-Cola, Samsung. Por exemplo, os grandes... Teve uma edição do São Paulo Fashion Week que teve um desfile de moda de skin de Free Fire. Entendeu? Incrível. Então, assim, a seleção brasileira na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo, tinha estampado na camisa Free Fire. Então, mas você também trabalhou com Corinthians, não? Isso, trabalhei com Corinthians, mas no Corinthians eu trabalhei com as categorias de base e após as categorias de base eu trabalhei um pouco na área de marketing comercial. Você era o manager lá, né? Isso, eu era o manager das categorias de base. Logo após formava isso, essas comunidades, né? Aí depois, quando eu voltei aqui para Teresina em 2022, se não me falha a memória, final de 2022 eu assumi como community manager do Corinthians, que é o manager de comunidade, que é o que pega o que a torcida está falando, filtra, leva para o gestor. Eu uma estrela, gente, mas olha, uma assim, estrela dos games, né? Não, e foi assim. E essa competição, a Wind Games com a TV Meio Norte, pronto, né? Aí foi quando eu voltei para cá. Né? Então eu cheguei... Com a TV Meio Isso, agora, com a TV Meio. Então foi a primeira competição de Free Fire transmitida em uma TV aberta do Nordeste. Foi muito legal assim. Isso aí. Então a gente desenvolveu isso. Se eu não me engano, na época a gente teve 1000 times inscritos na Wind Games e a gente fez uma final aqui com uma audiência absurda que a gente estava transmitindo. Foi um projeto que você apresentou aqui para a direção. Foi um projeto que eu apresentei para o Urias abraçou. Aí o Urias, Júnior, que é isso? Aí ele pegou, desenhou na mesa dele lá e tudo, e foi subindo aqui, subindo ali. Não, primeiro a gente vai organizar o campeonato, ver o que vai acontecer. E deu certo, E deu super certo. Então, depois assim, virou o Nordeste Tech? Isso, na realidade não. Vou sentar a cronologia. Aqui na TV Meio já teve o MN Games, certo, que foi o projeto do Yeltsin, do Tataia e do João Paulo. Sim, eles fizeram o MN Games e João Paulo Guimarães. Aí eles fizeram MN Games, foi um sucesso também. Ali foi em 2021, no período de pandemia. Aí eles fizeram e logo depois, assim, era para ter continuidade, aí a pandemia veio muito forte, aí eu cheguei com o projeto da Winds para apresentar, o Free Fire. Esse, aí o Wind, aí depois o Nordeste Tech. Aí depois teve a Nordeste Tech, aí juntamente a gente conversando sobre fazer um evento, a gente pensou em fazer várias nomenclaturas para o evento aqui, não, mas a gente quer ser referência no Nordeste. Cara, mas eles tinham uma pessoa com muita experiência que era você, né? Atualmente você é coach, né? Isso. De um time. Isso, atualmente... Como é um coach de game? O coach de game é aquele que estuda o jogo para os outros executarem, né? Então, assim, o jogo ele é feito... Vou citar um exemplo aqui. Assim como no futebol tem um atacante, o goleiro, o lateral. No jogo a gente tem... Vou falar do Free Fire, que é a minha praia. A gente tem os avançados, que são chamados de rush. A gente tem um intermediário e tem um suporte, que é o que fica atrás, né? O sniper. Você é um técnico. Isso. Então, eu tenho que estudar as funções, as habilidades e toda a rotação de mapa e estudar os adversários para aplicar aquele jogo. Hoje. Isso. De qual time? Hoje eu estou como técnico da B4 Sports, só que aí existe uma diferença entre mobile e emulador. Mobile é quem joga no celular e emulador é quem joga no computador. E nesse caso é o quê? Isso. Aí no caso eu estou como técnico da B4 emulador, que joga várias competições aí, como se tiver alguém assistindo com uma Liga NFA, falar que tem muita gente ACP, não, que eu falo assim, alguém que conhece o cenário, mas tá, meus convidados. Com certeza. Então, assim, como atual técnico da B4 emulador, que joga NFA, que joga também a Copa Nobru, que são as duas maiores competições hoje do Brasil de cenário emulador. Então, eu vim para cá, mas não deixei de trabalhar como Brasil, técnico a nível nacional. Técnico, isso. Né? Você só mora aqui, mas você tem uma atuação nacional. Então, assim, né? a maior parte do meu dia é em atuação com pessoas de fora. Sim. Então, meu tempo ele é dedicado a cuidar de times e também, até hoje, também a X-Go, meu time do coração, que desde o princípio esteve comigo, também ainda vai caminhando, só que esse eu foco em jogadores locais. Geralmente jogadores que têm uma idade ali de crescimento entre 14 e 16 anos, eu tento trabalhar essa maturação. Você tem ideia, eu tenho 18 jogadores hoje que eu fui o acesso ao time principal, porque eu tornei profissionais. Entendeu? Inclusive teve 2 jogadores que foram agora para o Mundial, que foi na Arábia Saudita, né? Que aí eu queria te falar. Vamos falar um pouco
Assim, claro que a gente está diante de uma autoridade, por isso que a gente fez questão de fazer essa jornada até aqui, para você saber quem é o Profeta Tech. Você que não entende por que é um Profeta Tech, agora a gente explicou, é realmente o Profeta Tech, que é o Júnior que está aqui com a gente. Então, assim, ele criou uma autoridade desde do começo dos anos 2000, lá, e a partir de 2004. E aí ele foi surfando nisso, com altos e baixos, mas com muito altos, porque eu acho que a experiência que você viveu tornou você uma autoridade e quando você fala sobre autoridade, tem o subir, o descer, e é isso que faz de você uma autoridade, entende? Como você surfou isso até aqui e como você se mantém relevante nacionalmente. E aí a gente está diante de um novo mundo, né, dos e-esportes, ou os esportes eletrônicos, a ponto da gente ter uma Olimpíada a partir do próximo ano, mas que é antecedida por 2 eventos importantes que eu queria que você falasse, e falasse também desse cenário de esportes a ponto de nos levar para uma Olimpíada. Sim, não foi simplesmente a Olimpíada caiu do céu e chegou lá, vamos ter a Olimpíada de Esportes Eletrônicos. A gente já teve 2 modelos de eventos olímpicos, que um foi no Pan-Americano lá no Chile. Sim. E também no ano passado tivemos o Olympic Series Week, creio que seja assim, Sim. que é a Semana Olímpica voltada aos esportes eletrônicos, que foi organizado em Singapura. Na verdade, começou em 1972, né? Essa questão dos esportes, né? Dessa área aí, né? Do interesse por isso. É porque é igual quando a gente fala de inteligência artificial, que as pessoas acham que é recente e que é de 1950. Né? Não, então, teve muita coisa assim que já foi plantada por isso. A gente pesquisou e viu que a Universidade de Stanford organizou as Olimpíadas intergalácticas de Spaceware, que é um jogo de combate especial desenvolvido por um computador, que é um PDP-1. Eu estou falando isso porque eu estou falando de Atari, eu estou falando de old school, eu estou falando de lá atrás, assim, de coisa Atari de 1980, como foi que a fábrica popularizou o videogame. É só para você que não se sentiu ainda conectado, se conectar a partir dessa linha do tempo. Mas vamos voltar aqui para 2024 e 2025. Deixa eu só colocar um parênteses aí. Gente, todo mundo consumiu um produto. Quem tem um celular consumiu um produto gamer. Vai desde aquele joguinho do Tetris lá antigo e tudo. Sim. Inclusive agora recentemente teve um menino, um estudante dos Estados Unidos, que ele bateu um recorde mundial de Tetris e passou até em vários meios de comunicação. Então a gente vê uma coisa assim que... A banda larga, na verdade, de internet pelo mundo, ela proporcionou que o que era uma experiência mínima ou menor em relação à escala de hoje, ela virasse o que virou hoje. Né? Na Coreia do Sul, por exemplo, faz muito tempo, desde o início do milênio, desse milênio que os esportes são considerados oficialmente modalidades competitivas. Né? Então, eles já estão bem avançados lá. Sim, a gente teve uma virada de chave aqui muito forte aqui no Brasil, quando houve a validação pelo Ministério dos Esportes como esportes eletrônicos ser uma modalidade esportiva. Sim. Então vamos voltar a falar das Olimpíadas, Sim, né? Por favor, porque eu já ia falar de R$1 bilhão que foi investido num complexo destinado a essas práticas, né, de esportes eletrônicos na Ásia. Né? Então, assim, a Ásia está bem avançada nisso, ela não está mais surfando. Olha, ela está criando um planeta. É verdade. Sobre e isso, assim, né? E o que acontece é que lá ele já tem muitos eventos, tanto é que são nossos grandes adversários como jogadores. A gente está vivendo ali na época, eles têm... A China, Japão e China principalmente... Eu vou lhe falar uma coisa, quando você chega no campeonato e tem 2 coreanos ali, você já treme, né? No caso do Free Fire são os tailandeses. Os tailandeses estão... Eu já ia te perguntar no final quem são as referências, mas vamos voltar para as Olimpíadas. Então, o que foi que aconteceu? Falando a nível brasileiro, o nosso Ministério dos Esportes validou isso. E o Comitê Olímpico agora validou as Olimpíadas de Esportes Eletrônicos. Mas calma que também não é só vamos falar do CS, Counter-Strike, vai virar uma modalidade esportiva, Fortnite vai virar uma modalidade esportiva, Free Fire vai virar uma modalidade de... não é bem assim, porque a primeira coisa que eles falaram é que os jogos de tiro não conversam com o espírito olímpico.
Então, se as empresas desenvolvedoras quiserem os jogos nas Olimpíadas, eles vão ter que fazer algumas adaptações e entrar como um tiro esportivo. Outros critérios. Então, assim, a gente tem outros jogos que já estão previamente validados, que a gente tem o eFootball, que é de futebol mobile, a gente tem propriamente o FIFA, que é jogo de PlayStation, e tem o Just Dance, que é aquele jogo de dança e tudo. São modalidades que já têm uma afinidade e já tem uma... Já estão garantidos, já estão assim, a gente que está ali, a gente sabe que eles vão estar pela forma que as próprias desenvolvedoras atendem aos chamados do Comitê Olímpico Internacional. Então, tem outros jogos que a gente sabe também que é por questão de business, dinheiro, os desenvolvedores com certeza vão estar entrando lá com grandes patrocínios, então a gente sabe que é o beisebol, futebol americano, basquete, que são aqueles jogos mais populares e que rolam mais cash para isso. E eu fico muito feliz que assim, o grupo Meio de Comunicação ter começado na pandemia, né, fazer eventos, depois mais recente, o ano passado, o Nordeste Tech. Terminou isso mostrando para o próprio governo que podia receber uma Campus Party, porque não deixou de ser um movimento, porque acho que o movimento ele potencializa, né, esse ecossistema, né, e de até descobrir esses talentos daqui. Né? Eu acho que tem uma mobilização, aí junta com a Olimpíada na Arábia Saudita no próximo ano, é muita coisa acontecendo. E eu acho que é importante as escolas elas começarem a abordar isso de uma forma educativa e profissional. E eu não estou falando para transformar os alunos em grandes jogadores. Não estou falando apenas disso, porque pode sim acontecer, se tiver que acontecer vai ser natural, é um talento. Mas enxergar no game, enxergar no jogo e não demonizar, né? Eu sempre fui uma voz que defendeu que a gamificação, ela é super importante dentro de estratégias para empresas, para estudo, para pedagógicas, entendeu? E de negócios também agora. E eu acho que desperta. Outro dia eu vi uma palestra da Lígia Zoutini, lá no Dom Barreto, ela foi falar sobre futuros, né, e sobre profissões. Ela fez uma perguntinha básica, assim, de 2 jogos, esses jogos bem simplesinhos, assim, tinha 1000 alunos sentados, ela falou, quem conhece... Roblox. Roblox. Quem joga aqui o Mario? Aí ela foi deixando mais básico. Ela aumentou um pouco o nível e todo mundo levantava a mão. Tipo assim, de todo mundo que estava lá, 80% levantava. E tipo assim, será que a gente está olhando isso como uma possibilidade de canal de comunicação, de veículo de comunicação para levar outras coisas que são importantes, né? Como a gente enxergou no esporte outras coisas, porque eu acho que o esporte, ele é muito ligado à cognição, né? E a nossa cognição, ela está no centro das atenções, né? E por que não potencializar isso? Eu acho que sim, cabe uma análise sobre todos os aspectos, mas o fato é que é incrível, é um business, é uma indústria, chama a atenção, tem muita gente jogando, gente que a gente nem imagina, gente que tem muito talento que não está sendo observado, gente que pode usar aquele talento, inclusive, para descobrir outras coisas, né? Profissionalmente falando, gente que não vai se tornar um Profeta Tech, ou um Nobru, mas que é uma jornada natural, como a gente jogava bola quando era pequeno e passava pelo futebol, pelo esporte, e aí isso foi importante para a nossa formação. Acho que o game, acho que ele alcança, né, esse nível, né, para a gente encerrar falando sobre isso. Isso, e o que eu deixo realmente é... Os jogadores eram pessoas que antigamente viviam trancadas dentro de um quarto. E a chegada forte do mercado, ela tirou essas pessoas de dentro de um quarto, tirou das sombras e fez as pessoas socializar, se divertir, mesmo que seja socializar em uma pequena sociedade, mas de grupo de interesse. Mas tem, então isso está acontecendo, digamos, aqui em Teresina, onde a gente vê o pessoal de cosplay. Que são aquelas pessoas que antes, quando você via no shopping, você estranhava. Hoje em dia é coisa natural. O sucesso da Nordeste Tech, o sucesso da Campus Party, o sucesso do MN Games lá. Games, o Indie Games. Então, muitos assim, eventos, né? Então, eu vejo assim, que tirou do quarto. Sim. Então, antes os games, que era na cabeça de muita gente, que provocava muita doença ou traumas, hoje em dia ele é a cura para muitas... Sim, e gente, sempre vai ter o lado bom e o lado ruim, é sobre a humanidade, né? Sempre, em todas as coisas. Mas assim, a gente não pode ignorar a potência disso, né? Sobre todos os aspectos. Acho que a gente precisa tirar a venda e vamos olhar e vamos fazer dar certo, fazer dar bonito, fazer bonito, né? E aí
escalar, né? Porque o mundo está escalando, a gente não vai chegar numa Coreia, mas como você diz, eu estou dizendo que o brasileiro é criativo, não é? É criatividade enorme. Júnior, muito obrigada, entrevista ótima de um assunto absolutamente interessante, a gente não tinha abordado com essa profundidade, porque a gente nunca teve uma autoridade do seu nível aqui para falar sobre isso, e eu tenho certeza que esse programa vai ser muito visto e muito acessado, você aí no nosso canal do YouTube, quando ele for ao vivo, enfim, tá para todo o Brasil e eu acho que vai ser incrível realmente. Obrigada. Agradeço, Maia, a oportunidade mais uma vez e eu já, como eu falei, já acompanhei seu trabalho aqui, eu já vi sentar nessas cadeiras pessoas também que são autoridades em assuntos voltados à tecnologia. Sim. Então, para mim é um prazer estar compondo esse cenário aqui mais uma vez. Cenário, mais uma voz, né? Então, qualquer coisa, estamos à disposição. A gente vai chamar você mais vezes com certeza. Gostou?